Bem, amigos da TV ANFAC, estamos aqui reunidos hoje com o Fernando Fontes, que foi o responsável pela estruturação dos fundos de recebíveis da ANFAC. Vamos bater um papo hoje com ele para explicar como é que funcionam os fundos, quais são as características, como você, empresário do fomento mercantil, pode estar utilizando essa indústria, esse produto, para maximizar os seus negócios. Fernando, primeiro te agradecer, bem-vindo ao nosso programa da TV ANFAC. Eu queria que você iniciasse contando um pouco da história. Eu sei que você está há 2 anos e meio trabalhando nesse projeto. Como é que esse projeto se desenvolveu e em que fase ele está agora? Ótimo, Tamer, eu que agradeço aí a ANFAC pelo espaço. Vou voltar um pouquinho no tempo aqui para relatar para vocês como é que a gente iniciou esse processo. Nós fomos aí convidados pela ANFAC em 2004 para desenvolver um projeto de estruturação de fundos de recebíveis, especialmente para as sociedades de fomento mercantil filiadas à ANFAC. Esse projeto teve início com a apresentação da ideia dos conceitos da CVM, que aconteceu em fevereiro de 2005, há mais de 2 anos, quando então, por iniciativa do Dr. Luiz Ramos Leite e de toda a equipe da ANFAC, nós montamos um projeto, protocolamos esse projeto na CVM, aprovamos todos os conceitos que a operação utiliza no seu dia a dia, e demos início à busca de um conjunto de parceiros, um conjunto de empresas que participam de uma operação de securitização, como é o caso dos fundos de recebíveis. Então, naquela ocasião, tivemos a felicidade de fechar uma parceria importante com a empresa de auditoria, com a Trevisan, e também com a agência classificadora de risco, a Ocean Rating, e logo depois também com o Bank Boston, que foi o banco com quem a ANFAC resolveu desenvolver esse projeto. Isso foi muito importante para vocês conseguirem oferecer um diferencial de preço na estruturação do produto, né? Sem dúvida. Se nós fôssemos imaginar que cada empresa, que cada empresário fosse desenvolver um fundo de recebíveis individualmente, certamente esse projeto não seria viável. Porque as condições que foram praticadas por todas as partes envolvidas, pela minha instituição, pelo Bank Boston na ocasião, pelo pessoal da Ocean Rating e da Trevisan, foram essas condições comerciais que conseguiram viabilizar esse projeto, porque até então as operações de securitização no Brasil estavam limitadas a operações acima de 100 milhões de reais. E os fundos que a ANFAC pretendia estruturar eram fundos da ordem de 10, 20, 30 milhões de reais, que não comportavam os preços que eram praticados pelos players da época. Então foi muito importante nós desenvolvermos essa parceria, né, por iniciativa da ANFAC, por esse convite. Mas hoje, dentro dessa estrutura que vocês montaram, fundos com 2, 3 milhões já são viáveis, não? Então, nesse momento, na experiência que nós adquirimos aí já com quase 2 anos realizando operações por meio desses fundos, a minha opinião é de que esses fundos devem ter um ativo de no mínimo 5 milhões de reais para que eles se justifiquem. Ou seja, qualquer empresário de fomento que tem uma carteira de recebíveis superior a 5 milhões de reais já consegue viabilizar a operação. Ele já pode começar a planejar o desenvolvimento de um fundo de recebíveis exclusivamente para a sua empresa. Esse foi um dos conceitos que a ANFAC estabeleceu nesse projeto. Cada sociedade de fomento mercantil, ela responde pela consultoria e análise de todos os recebíveis que esse fundo irá adquirir de um fundo exclusivo. Quer dizer, não existe nenhum tipo de fundo coletivo. Às vezes as pessoas não entendem esse processo porque imaginam que é um fundo da ANFAC, um grande fundo de investimento que atende a todo o segmento. Na verdade, o projeto não é esse. O projeto é desenvolver um fundo de recebíveis que terá a participação de uma única sociedade de fomento mercantil. Esse é que é o conceito que está por trás dessa operação. A ANFAC ela apenas estruturou a parte vamos dizer, da organização do processo para viabilizar a criação desses fundos individuais. Perfeitamente. O papel da ANFAC é um papel essencial em função da supervisão que ela realiza na operação e pela iniciativa realmente que ela teve de desenvolver esse projeto. Agora, um dado importante foi a questão do selo de qualidade, né? Sim, sem dúvida. Esse é um diferencial importantíssimo da operação. A regulamentação, ela não dispõe, ela não apresenta nenhuma exigência ou pré-condição para que uma empresa atue como consultora de um fundo de recebíveis. Ao contrário de um administrador que tem que ser uma instituição financeira ou de um custodiante que tem que ser um banco, o consultor poderia ser qualquer sociedade. A ANFAC possui quase 800 filiadas em todo o Brasil e justamente para que se desenvolvesse uma qualificação das empresas que fossem desenvolver os serviços para os fundos, se criou um processo chamado Certificado de Qualidade de Gestão, que a gente também dá o nome de Selo de Qualidade ANFAC.
Esse é o processo pelo qual todas as empresas que já têm o fundo rodando passaram, que justamente verificam a qualidade dos procedimentos, a experiência dos empresários que estão por trás da sociedade, a origem do funding, a estrutura de sistemas. Ela não avalia o tamanho da empresa, a qualidade da gestão que as empresas. Exatamente, é uma avaliação da qualidade e do grau de profissionalização da empresa para que ela possa prestar esse serviço no mercado de capitais. E as empresas estão recebendo bem isso, estão sendo bem avaliadas? Estão melhorando seus processos? Como é que você vê? De um modo geral, a gente percebe que o processo ele é muito construtivo. Ele acaba sendo uma oportunidade para que mesmo as empresas de fomento mais organizadas tenham condições de reavaliar os seus procedimentos, de terem uma opinião externa em relação às suas práticas, de modo a aprimorar ainda mais esses procedimentos e melhorar o risco das suas operações. Agora, Fernando, para o empresário que não conhece esse mecanismo, está tomando conhecimento agora através de você, explica rapidamente como funciona. Quer dizer, ele entende da operação do dia a dia dele. Sim. Quer dizer, como é que ele transforma isso num fundo? Como é que se dá esse processo? Para uma empresa de fomento mercantil, é uma analogia relativamente simples. Um fundo de recebíveis, ele é um fundo de investimento como outro qualquer, como um fundo de ações, como um fundo de renda fixa. Só que o fundo de recebíveis, ele guarda uma característica de investir especialmente em títulos de crédito, como a sociedade de fomento mercantil. Uma empresa de factoring, ela só pode comprar duplicatas, ela só pode adquirir títulos de crédito. O fundo de recebíveis ele tem a mesma característica. No seu ativo ele só pode ter títulos de crédito também. Então, como é o conceito dessa operação? Ao invés da empresa de fomento mercantil adquirir os títulos de seus clientes, ela passa apenas a prestar o serviço. O fomento mercantil é uma atividade mista, que envolve prestação de serviço e compra de crédito. O que acontece nessa operação é que a prestação de serviço continua com a sociedade de fomento mercantil, mas a aquisição dos créditos passa a ser realizada pelo fundo de investimento. Esse fundo não é uma empresa, ele não tem funcionários, ele não tem estrutura, ele não tem um escritório, uma sede. Ele utiliza toda a estrutura da empresa de fomento mercantil que está associada ao fundo para fazer a análise de crédito, para fazer a cobrança, para fazer o tratamento de todos os procedimentos de gestão dessa carteira de recebíveis que compõe o fundo. Então, a empresa de fomento ela passa a dividir as suas atividades, permanece com a componente do serviço e a parte de aquisição de crédito é feita pelo fundo de investimento, que é mais eficiente nesse sentido. Se ele tomar a decisão agora de, tudo bem, quero investir, quero montar o meu fundo, o que ele tem que fazer? Quais são as etapas que ele tem que cumprir? Ligar para você, fazer um primeiro contato? Como é que se dá isso? O processo ele começa, na verdade, com a ANFAC. Né? Hoje, o produto está acessível também a empresas não filiadas. O primeiro procedimento para uma empresa não filiada é ela fazer a filiação à ANFAC, para que ela passe a ter as condições praticadas nesses convênios que foram firmados. Então, a partir do momento que ela se filiou, ela assina um documento, é o chamado termo de comprometimento, onde ela dispõe que está interessada na operação, um documento de uma folha, onde ela confirma seu interesse, e a partir desse momento ela passa a sofrer o processo. Não há um comprometimento ainda com a assinatura desse documento, é apenas o estudo da possibilidade de abrir. Exatamente, porque o que vai dizer se a empresa de fomento está capacitada e vai realmente prosseguir com o fundo é o resultado da certificação de qualidade. Se realmente, por parte da empresa que desenvolve esse serviço, for constatada que a empresa de factoring não tem realmente uma condição, uma estrutura para o desenvolvimento desses serviços, ela vai ter que realmente reestruturar a sua empresa para poder se desenvolver essa operação do fundo. A partir daí? A partir de então, está certificada? Estamos certificada, nós fazemos a elaboração do estatuto, do regulamento desse fundo, que é totalmente customizado de acordo com cada sociedade de fomento mercantil. Então essa operação, apesar de ter uma condição comercial coletiva, ela é desenvolvida individualmente. Para cada sociedade de fomento se constrói um regulamento de um fundo que tem as características da operação daquela empresa de fomento. Qual é a concentração da carteira, diversificação cedente, sacado, prazo médio dos títulos. Aquele fundo vai refletir o comportamento da carteira que a factoring tinha até então. Então o regulamento é desenvolvido. A partir de então nós registramos esse fundo na CVM, que é o órgão que fiscaliza esse mercado. Obtemos o CNPJ desse fundo junto à Receita Federal, abrimos uma conta bancária, cadastramos um convênio de cobrança e começamos as operações através do fundo. Quanto tempo entre a decisão de abrir o fundo e o fundo estar rodando? Quanto tempo isso demora para a empresa de factoring estar com o fundo 100% operacional? A partir de agora, esse processo se realiza de uma maneira muito rápida. De nossa parte, quer dizer, todos os procedimentos que envolvem a estruturação, eles consomem aproximadamente 60 dias. 60 dias entre início e final de processo. Entre a adesão da empresa de fomento interessada à operação e o início das operações do seu fundo de recebíveis. Logicamente que dentro desse prazo,